O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, né? Para que o Espírito Santo abra nossa mente, nossa inteligência, para melhor entender, guardar, assimilar essa palavra e sairmos hoje daqui dispostos a viver uma semana abençoada, colocando em prática tudo aquilo que a gente ouviu e tudo aquilo que a gente vai assimilar agora, nessa explicação, nesse aprofundamento da palavra de Deus. Amém? Hoje nós estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade. Olha que bonito aquele desenho lá, né? Bonito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem revelou para nós a Santíssima Trindade foi Jesus. Foi Jesus. E é interessante a gente poder perceber essa trajetória. Lá no Antigo Testamento, quando o povo, né, de Israel, ele teve essa experiência com um Deus único e verdadeiro, com todos os outros povos da época, eles cultuavam vários deuses. Eles fabricavam e cultuavam outros deuses. Por isso que era chamado de um politeísmo, vários deuses. Até que Deus, nosso Deus, se aproximou, escolheu um povo de Israel e se aproximou deles, e se apresentando como mais um. E aos poucos eles foram entendendo que esse Deus que se aproximou não era mais um, não era simplesmente mais um, era o único Deus, e todos os outros eram nada, eram construções humanas, não eram nada. Deus era o único. Tanto é verdade, minha gente, foi tão forte a experiência, que quando uma criança nascia, na cultura judaica, é bom que a gente entenda isso, uma criança nascia, a mãe embalava a criança, e na cantiga de ninar, né, ela cantava assim, eu vou dizer em hebraico, aquilo que a mamãe ensinava e cantarolava para a criança já no berço. Ela dizia assim: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Assim que a mamãe cantarolava canções de ninar. Então a criança já crescia, ela crescia ouvindo que existe um único Deus, um só. Só que mais tarde, lá na região de Nazaré, apareceu um cidadão de nome Jesus de Nazaré, que de repente começou a ensinar a se relacionar com Deus de uma forma diferente. Ele começou a dizer assim: eu vim lá do céu, eu conheço Deus, e começou a chamar a Deus de Pai. E nos ensinou o Pai Nosso. Vocês também podem chamar Deus de Pai. E aí mais tarde, esse moço morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e falou assim: eu tenho que voltar para o Pai, eu tenho que voltar para minha casa, porque se eu não voltar, eu não vou poder mandar quem? O Paráclito, o Espírito Santo. E aí Jesus prometeu, e aconteceu, que depois da sua ascensão, veio a festa de Pentecostes, domingo passado, e Deus mandou o Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, sobre a igreja nascente,
Então foi Jesus que revelou a existência da Santíssima Trindade. Por isso que nós acreditamos que existe um único Deus. Um único Deus e três deuses. Não? Não é um único Deus e três deuses? Único Deus e três pessoas. Não existe três deuses. É o único Deus e três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, querida banda, deixa eu falar para vocês agora, né? Presta atenção. Existe um canto que a gente canta, e cantamos muitas vezes, só que a gente cantou de uma forma errada. Então, lembra quando a gente começa a missa assim, ó: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é assim que a gente cantava? Só que está errado. Porque não é se eu cantar assim, eu estou cantando três deuses, hein? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. E não é. Por isso que quando a gente começa a missa, como é que a gente começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali está a unidade, ali está a comunhão, e ali está a profissão de um único Deus e três pessoas. Agora, como é que a gente pode... A Santíssima Trindade é um mistério tão grande. Eu vou contar só uma historinha de Santo Agostinho, um santo de nossa igreja conhecido, inteligentíssimo, um santo que a vida inteira, com tudo aquilo que ele tinha aprontado, enfim, mas era um santo, um homem em busca da verdade. Um homem em busca da verdade, queria encontrar a verdade. E um dia, e quando chegou a meditação desse homem inteligentíssimo sobre a Santíssima Trindade, ele disse: eu sei tudo sobre a Santíssima Trindade, eu sei tudo sobre a Santíssima Trindade, disse ele. Eu só não sei explicar, eu só não sei falar, mas eu sei tudo. E um dia ele estava na praia, meditando sobre a Santíssima Trindade. Olha, um homem inteligente, Santo Agostinho, junto com Santo Tomás de Aquino, uma das mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade, né? Lá pelo ano 380, 400, Santo Agostinho. E ele estava na praia, e lá na praia ele estava meditando, e de repente ele viu um menino na praia. Um menino na praia. Esse menino estava de calçãozinho branco, a camiseta azul, preto e branco, né? Esse menininho estava na praia, né? Que culpa tenho eu? Ele viu esse menino desse jeito, né? Aí, voltando, aí Santo Agostinho, ele viu aquele menino, né? E aquele menino, ele parou, estava meditando, e chamou a atenção aquele menino, porque aquele menino tinha um recipientezinho. Ele ia lá na água do mar, ele fez um buraquinho aqui na praia, na areia, ia lá na água do mar correndo, pegava com o recipiente um pouquinho d'água e colocava no buraquinho. E aí ia de novo buscar mais água. Quando ele voltava, claro, o buraquinho chupava a água toda. E aí Agostinho chamou a atenção: menino, o que você está fazendo? Vai ser impossível você colocar toda a água do oceano nesse buraquinho, não vai conseguir. Daí esse menino, que não era um menino, era um anjo, disse assim: Agostinho, como é que ele sabe o meu nome? Agostinho, é mais fácil, eu sei que você está meditando sobre a Santíssima Trindade, é mais fácil eu colocar toda a água desse oceano, nesse buraquinho, do que você tentar entender a Santíssima Trindade. Aí ele entendeu, aí ele sossegou, aí ele se acalmou. E é isso que a gente vai ter a eternidade inteira para entender e saborear a Santíssima Trindade. Mas vamos lá, como é que nós podemos hoje, né, vivenciarmos, colocarmos em prática, termos a experiência da Santíssima Trindade em cada uma de nossas vidas? Júlio, coloca a primeira leitura aí. Vamos lá. As leituras vão nos ensinar como é que nós, hoje, aqui e agora,
podemos fazer essa experiência da Santíssima Trindade em nossas vidas. Preste atenção, naqueles dias, Moisés se levantou, quando ainda era, portanto ele se levantou de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo 2 tábuas de pedra. Segue o texto, o Senhor desceu da nuvem e permaneceu com ele. Vamos chegar até aí. Essa primeira leitura, ela é reveladora e comprometedora. Minha gente, às vezes nós passamos momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes passamos por tribulações, por provações tremendas que a gente não entende. Mas muitas situações, elas poderiam ser resolvidas. Muitas situações psicológicas, muitos traumas poderiam ser resolvidos em nossas vidas, se nós dedicarmos mais tempo à oração. Se dedicarmos mais tempo à oração, à comunhão com Deus. Moisés se levantou quando ainda era noite. Tem gente que para mim você chega atrasado e olha lá, imagina levantar, né? Levantar. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Eu digo isso porque é uma prática que eu tenho, Frei Rinaldo, tenho, e quem mora comigo sabe. Eu posso vir tarde da noite da televisão, ter reencontros, enfim, celebrações, mas eu não abro mão de uma coisa para mim, porque eu preciso disso. Quando todos ainda estão dormindo, meus confrades, eu me levanto, me preparo e desço para uma capelinha que a gente tem ali no convento. Está escuro, lá diante do Santíssimo, com o terço na mão, eu consagro aquele dia. Eu faço isso porque eu preciso. Quando foi a última vez que você se levantou de noite para rezar? Quando foi que você teve esse sacrifício de se levantar de madrugada, dobrar o teu joelho para rezar? E aí acontecem coisas em nossas vidas que a gente não sabe o porquê. Como não? Moisés se levantou de noite para rezar. Quantas vezes Jesus, minha gente, de madrugada, rezando ali, conversando com Deus Pai, o Filho de Deus. E aí o Senhor desceu na nuvem, a glória permaneceu na nuvem, conversando com Moisés. Então muitas coisas em nossas vidas poderiam ter solução, muitos traumas resolvidos, se nós dedicássemos mais tempo à oração, se nós nos colocássemos mais tempo de joelhos, encontrasse o nosso cantinho. Eu não sei como é que é a casa de vocês, mas eu não sei, de repente tem aquele quadro bonito de Jesus na parede, tem aquele crucifixo, e é lindo, mas eu pergunto para você, qual casa que tem um pequeno oratório de oração aqui? Qual casa que tem um pequeno lugarzinho de oração, onde você vai lá, vai acender a tua velinha, vai fazer a tua oração? É o teu lugarzinho dentro da tua casa, para você fazer a tua oração, para você consagrar o teu dia, o teu trabalho, a tua família. Muitos problemas seriam resolvidos ali, naquele momento de oração com Deus. Isso é estar em comunhão com a Santíssima Trindade, minha gente. Isso é estar em comunhão com Deus. E olha só a oração de Moisés: Senhor, Deus misericordioso, Deus clemente, paciente, rico em bondade. Segue. Moisés curvou-se até o chão, prostrado por terra. Senhor, olha só que bonito, gente. Senhor, se é verdade, olha só que pode ser a tua oração a partir de hoje. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha comigo, caminha conosco. Embora eu seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados. Olha só que oração linda de Moisés.
mas pode ser a nossa oração também. Façam essa experiência, minha gente. Façam essa experiência e vocês vão ver as suas vidas transformadas. Coloque a segunda leitura. Coloque a segunda leitura, Júlio. Olha como começa a segunda leitura. Preste atenção. Primeira coisa, São Paulo nos dá um alerta, nos dá um aviso, um convite. Qual é o convite? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Para de andar com essa cara feia, carrancuda, não cumprimenta ninguém, não saúda ninguém, sempre a cara amarrada, feia. Alegrai-vos, alegrai-vos. Quer uma cara bonita? Faça uma cara bonita. Não tem ninguém para se inspirar? Se inspire no Frei, né? Eu quis arrancar isso mesmo. Mas faça uma cara bonita, gente. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Essa é a alegria. O cristão, o católico tem que ser portador dessa alegria, dessa esperança. Alegrai-vos, 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 vai dizer São Paulo. E olha só o que vem depois, minha gente. Estamos celebrando a Santíssima Trindade. É a nossa experiência com a Santíssima Trindade que a gente tem, que a gente quer. E a gente está aprendendo hoje como conseguir. Alegrai-vos. Trabalhai no vosso o quê? No vosso o quê? Aperfeiçoamento, gente. Trabalhe os traumas que você tem. Para de carregar e jogar nos outros. Para de despejar nos outros os teus traumas, as tuas situações mal resolvidas. Há um ditado que diz: o que na vida você não resolve, ela te devolve. Então para de empurrar para os outros os teus perrengues. Trabalha, aperfeiçoa a obra de Deus na tua vida. Trabalha essas situações. Se alguma coisa merece, e não é só na vida profissional não, minha gente, também. Eu uso um lema para a minha vida: se alguma coisa merece ser feita, que seja bem feita. E isso é para tudo. Mas aperfeiçoa. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. No vosso aperfeiçoamento. Trabalhe em você. Dê o teu melhor. Te supera. Trabalhe os traumas, os perrengues que você tem. Não descarrega nos outros. Isso deixa o ambiente triste e feio. Continua para viver na Santíssima Trindade. Encorajai-vos. Encorajai-vos uns aos outros. E agora que vem, cultivai a concórdia, a harmonia. Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunhão de amor. Trabalhai na vossa concórdia, se inspire na Santíssima Trindade. E principalmente, minha gente, principalmente, vivei em paz. O que está custando para você fazer da tua casa um ambiente de paz? O que está custando para você fazer do teu ambiente de trabalho um ambiente de paz, de harmonia, de concórdia, de encorajamento? Está faltando isso. E olha só o Evangelho de hoje. Projeta o Evangelho. Projeta o Evangelho. Você tem o Evangelho aí? Não tem, mas eu tenho aqui. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Para nos salvar. Porque nos ama e quer que a gente faça experiência no fundo do nosso coração da Santíssima Trindade. Então, minha gente, olha que chave maravilhosa de leitura que a gente tem para trabalhar bem a nossa vida durante essa semana, para vivermos em concordância, em comunhão com a Santíssima Trindade. Aprendemos na primeira leitura o valor da oração, o sacrifício, estar diante de Deus, dobrar o joelho, rezar, fazer penitência, fazer sacrifício por uma causa justa. Viver em paz, concordância, trabalhar, aperfeiçoar o dom. Alegrai-vos, na certeza de que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Aquele que crê não está condenado, aquele que não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque Jesus veio nos dar a vida eterna. É aquele que não crê nessa vida eterna e não faz nada para garantir, para conseguir a vida eterna. Então, minha gente, a Santíssima Trindade, São Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17:
Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de quem? Da Santíssima Trindade, do Espírito Santo. Deus já nos criou, estamos crescidos, Jesus já nos salvou. É o Espírito Santo que age em nós e quer fazer de nossas vidas a morada de Deus. Não atrapalhemos, vivamos em concórdia, vivamos em paz, vivamos em harmonia, vivemos em comunhão, para que faça valer que o nosso coração, a nossa vida, é morada do Espírito Santo, é morada de Deus. Aqui é morada de Deus, amém? Mas amém, amém.